Então, necromaquiagem seria uma pintura de uma tela, será? É a mesma coisa que pintar um quadro. Depende Pintar um quadro. da fisionomia do cadáver. Se você faz uma pintura boa ou não, acho que é a mesma coisa. Eu acho a mesma coisa. Uhum. Eu devo ser, né? Eu nunca. Interessante o pensamento. Para quem que você faz a necromaquiagem? Tanto do cadáver quanto para a família, né? É uma boa apresentação para a família também. Isso, para a família. Porque para o cadáver, assim, não vai fazer diferença se ele estiver maquiado ou não? Não, tá morto já? Morto já. Então não faz diferença. Mas para a família, sim, faz muita diferença. Então, pensando nisso, a gente faz a maquiagem de quais cadáveres? Aqueles que têm a morte mais violenta, né? Será? Acho, pelo menos é o que eu via mais. E o cadáver, assim, a pessoa morta, ela muda de cor, assim, ela tem uma alteração na cor da pele? Tem. Tem, com certeza tem. Com certeza tem. E quando tem essa alteração na pele, digamos que a gente faça a tanatopraxia, né? Essa tanatopraxia, ela devolve 100% ali de como a pessoa era em vida? Quase. Quase, quase. Ainda falta aquele pouquinho, né? Aquele E a gente pouquinho, verdade. resolve, né? A gente resolve isso como? A gente resolve com a necromaquiagem. Então, pessoal, é um nicho de trabalho em crescimento, né? Faz um bom tempo que a gente percebe aí um movimento de freelancer, né, principalmente, ou de pessoas que têm, inclusive, empresas de necromaquiagem, porque muitas vezes acaba saindo mais barato para a empresa não ter, né, um necromaquiador, não ter ter que comprar todo o material, né, às vezes fazer manutenção desse material, do que acabar tendo que fazer toda aquela o tempo todo fazer uma manutenção, comprar, né, onde vai ver as coisas que tem que comprar, coisas que tem que ter. Então, o que esse nicho hoje oferece? Oferece um bom retorno, né? Porque geralmente, se você for freelancer ou uma empresa, não tem mais ninguém que faça isso além de você. Na cidade pequena, né, principalmente, não vai ter muita gente que faça isso. E é um trabalho super tranquilo, né? O que é mais importante, então, é você levar em conta aquilo que a família, né, tem como imagem ali da pessoa que ela tinha em vida. E como é que você vai falar assim, como é que você vai maquiar essa pessoa como se ela estivesse em vida? Como que você vai saber? Você pode pedir para a família, Qual o tom de maquiagem ela mais usava? Se era mais forte, mais fraca? por exemplo, né? Se a família estiver sofrendo muito, o que você pode pedir para olhar? Pode pedir para olhar uma foto dela em vida, né? Se for, por exemplo, um homem, homens hoje em dia são comuns de usar maquiagem? Não. Não, é bem comum, né? Você vê um homem muito maquiado. Então, quando você olha a foto, pelo menos você tem ideia do quê? Do tom de pele, né? Do tom das bochechas, da zona T, que a gente vai falar ali mais para frente. Então, esse aporte, né, que você faz quando você vai conversar com a família é interessante para você depois aplicar no cadáver e aí você tem mais vantagens para fazer um trabalho melhor, né? Sempre você levar em conta como é que a pessoa era em vida. Então, como que era a posição da boca, como que era a posição dos olhos,
né? Como que ela ficava mais com a cabeça. Então, a necromaquiagem, né? Ela leva muito em conta, ela vai no rosto, né? Principalmente, mas o corpo como um todo acaba sendo maquiado. E a maquiagem, ela não é só cosmética, né? O que é que nos homens, por exemplo, ali o Ronaldo. O Ronaldo, ele fica bastante de barba, eu também fico bastante de barba. Se a gente for trabalhar na funerária, por exemplo, o que a gente tem que perguntar para a família se o cadáver estiver barbado? Você pode ou não tirar a barba Pode ou não tirar a barba, o que mais? e se ela realmente quer que, né, dê um talento. Então, quer que faz a barba, só tira o excesso, né? Tira onde ele geralmente fazia. Por isso a foto é importante, a foto em vida é importante. Então, como que essa pessoa, quando se asseava, né? Quando fazia ali a barba, como que ela estava? Né? Isso também é necromaquiagem, que pode ou não ser feita durante a tanatopraxia. Em Araçatuba a gente fazia muito, né? Durante a tanatopraxia, porque já estava com o sabão ali, né? E o próprio sabão já ajudava a gente a fazer a barba. E o que ajuda, e o que ajuda muita gente, né, professor, é que às vezes a família chega na funerária, ela já fala que não quer que tire, Uhum, né? Então tem muitos casos que se perguntam e muitos casos que não vai nem precisar perguntar, porque eles já vão falar o que eles querem. é verdade. E outras tem, inclusive, que falam assim, eu odiava aquela barba, arranca. Nossa, quando Aham, você fala assim, ó, a família, né? O morto não tem nem mais chance de falar alguma coisa, vontade. né? Então ele acaba perdendo a barba aí no momento da morte. Mas beleza, como é que começou essa história de passar alguma coisa na cara para você parecer diferente? Tem alguns estudos, né, que dizem que a maioria dos homens primitivos já tinha algum tipo de pintura, né, que ele fazia para diversos motivos. Então, para fazer uma comparação aí para se parecer com animais, por exemplo, via um leão, um tigre ali que tinha algumas listras, né? Então, ele fazia essa pintura aí no próprio corpo para fazer um disfarce, ou seja, se camuflar no meio da noite, se camuflar no meio do verde. Então, essas coisas, como é que ele fazia? Ele fazia com o que ele tinha na mão, né? Se ele tinha frutinhas, né? Se ele tinha carvão, por exemplo, depois da descoberta do fogo. Ele podia utilizar, inclusive, para alguns ritos que a gente conhece, que ritos de passagem para a idade adulta, ritos, digamos, a gente pode chamar de religioso, né? Mas que seriam mais cultos do que outra coisa. A gente percebe que tem muito na literatura esse tipo de utilização. E é interessante, porque até em pintura rupestre, né, com mais de 40 mil anos, né, nas paredes de caverna, né, a gente vê que eles utilizavam os pigmentos ali na pedra. E a própria pedra, muitas vezes, tinha o registro deles fazendo a pintura no corpo. Então, eles desenhavam lá um ser humano, né, uma pessoa, e nessa pessoa haviam pinturas pelo corpo. Então, a gente sabe que eles faziam esse tipo de prática, né? Já tinham esse tipo de prática, justamente porque deixaram registros em algum lugar. Né? Uma das primeiras, né, um dos primeiros registros de cosméticos verdadeiros, né, ele foi ali no Egito Antigo. Então, o que é que separa, gente, a história da pré-história? Vocês sabem? Não? Não tenho a mesma ideia, professor. Vocês têm ideia que vocês não lembram. O que separa a história da pré-história é a escrita. E quem inventou a escrita foram os tais dos escribas. Tá? Um dos primeiros exemplos de escrita
partiu ali no Antigo Egito. Então, eles começaram a escrever as coisas. Então, eles começaram a fazer os registros das coisas. Por isso que a gente, a partir daí, teve a noção, então, de história contra pré-história. Pré-história antes da invenção da escrita, história a partir da invenção da escrita. E aí você pode chamar também de pré-história dos cosméticos antes, né, dos primeiros registros, e história dos cosméticos a partir aí do uso de certos materiais pelos egípcios. Então, muitos aristocratas, né, ou seja, pessoas de alto escalão, pessoas de alta distinção social, elas utilizavam a maquiagem lá no Egito Antigo. E como é que era isso? Bom, vocês estão vendo ainda vocês estão vendo ainda a tela? Oi? Sim. Normal? Então, beleza. Sim. Então, com essas práticas, né, no Egito Antigo, quem é que mais utilizava a maquiagem? Quem que no Egito Antigo utilizava maquiagem? Eram só as mulheres? Não. Não. No Egito Antigo, quem usava muita maquiagem, muitas vezes uma maquiagem até mais pesada que as mulheres, eram os próprios faraós. Tá? Então, além de maquiagem, né, eles utilizavam as perucas, né, umas perucas longas e pretas, como forma, né, de distinção social. Ou seja, eu tenho aqui o poder de usar esse tipo de coisa para demonstrar o meu poder. Né? A maquiagem também era tida para eles, né, para os antigos egípcios, como uma forma de melhorar ali, não ser queimado, né, os seus olhos não sejam queimados pelo poder aí do deus Sol, o Ra. Né? Só que o que eles utilizavam para isso? Ali na Foz do Nilo, não sei se vocês já lembram alguma coisa de geografia, a Foz do Nilo ela é muito rica, né, em metais, em coisas preciosas e nutrientes. Em alguns locais são encontrados esses metais pesados, ou seja, cobre, chumbo, né, e outras coisas que dão uma coloração diferente a, por exemplo, argila, né, que era uma coisa muito utilizada por eles para fazer banhos, né, o leite, a argila, para fazer o quê? Para transformar a pele dos egípcios, que era clara, aliás, desculpa, que era mais escura, porque afinal de contas o Egito fica na África. Se o Egito fica na África, o tom de pele das pessoas ela é escura. Então, esse tom de pele escuro, ele vai dar nas pessoas, né, uma distinção social, né? Estou repetindo a palavra aqui, mas não tenho outra palavra para usar. Então, quanto mais clara, olha só que interessante já no Egito Antigo. Quanto mais clara a sua pele, mais próxima do Deus Sol, ou seja, entendia-se que o Deus Sol era claro, por isso você tinha que ter aí a pele mais clara. Então, esses banhos, né, esses banhos de leite e argila, era justamente para se parecer mais com o Deus Sol. Além disso, né, eles tinham a utilização desse col. O col é como é que é? O nome é um pigmento, né? Que é retirado principalmente de tinturas, né? Que os antigos egípcios faziam. Na verdade, a gente fala de antigo egípcio, mas o col existe até hoje, né? Ele é a base de plantas e argila. Então, é feito o col aí e eles utilizavam para justamente fazer essa maquiagem preta nos olhos. Então,
tanto homens quanto mulheres, qual que era a diferença para eles utilizarem maquiagem? A distinção social. Quanto mais rico você fosse, mais acesso você tinha aí à maquiagem. Bom, na Roma antiga nós temos então o uso da maquiagem bem menos ali pelos homens, e aí as mulheres é que começam a dominar o uso da maquiagem, né? Para vocês terem ideia, a obsessão então dos egípcios, né, aumentou ainda mais com os romanos. Não estou dizendo que um existiu depois do outro, estou falando só que eles existiram juntos, tá bom? O Império Romano e o Império Egípcio, não dá para chamar de império, né? Mas o Egito, né, como a gente fala dele hoje, eles eram, né, eles existiam ao mesmo tempo. Então, em Roma, eles tinham também essa obsessão aí com a pele branca, tanto que eles utilizavam, né, leite de jumenta, farinha, né, e pão como uma pasta clareadora da pele. E além disso, eles usavam certas tinturas, né, para disfarçar, né, principalmente tintura azul, para disfarçar as veias do rosto e com isso dar um aspecto mais branco para a pele. Tem uma, uma lenda, né, que diz que uma deusa, né, na verdade, ela é uma semideusa chamada Psique. Ela foi até o inferno, foi para buscar lá os segredos, né, da beleza da deusa Vênus, né? Na realidade, Vênus como Afrodite foi levada ao inferno por Hades para se casar com ele. Então, de lá ela trouxe o Alvaiade. Alguém já ouviu falar de Alvaiade? Não. O Alvaiade, ele é, na verdade, um composto em pó que contém chumbo. O chumbo, ele é ok assim? Ele faz bem para nossa pele? Faz bem para a gente? Não. Prejudicial, professor. É prejudicial para a saúde. Sim. Né? Ele é super prejudicial para a saúde. Então, esse alvaiade, quando ele foi descoberto, ele era utilizado aí pelas moças da Roma Antiga para ter essa pele mais alva. Né? Além disso, elas podiam utilizar também giz, vinagre, ovos, então misturava essa coisa toda, fazia uma pasta para passar no rosto e parecer mais branca. Né? Podia, inclusive, misturar o alvaiade, né, nessa mistura doida aí. Só que, claro, em Roma era uma coisa assim que, né, não tinha lá os homens, né? Alguns homens não tinham, não eram muito adeptos aí a que as mulheres utilizassem maquiagem. Então, esse aqui, né, é uma das frases do tal de Ovídio, não sei se vocês já ouviram falar, era um filósofo, né, da Roma Antiga, e ele falava assim, ó, seu artifício deve permanecer insuspeito. Então, que artifício é esse? É o artifício da maquiagem, né? Então, como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face, se dissolvendo e escorrendo até os seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva? Então, é uma crítica, né, desse Ovídio a como as mulheres romanas, né, perseguiam aí o ideal de pele branca, pele alva, e ao mesmo tempo utilizavam também o col para manter, né, os cílios e os olhos pretos. Então, por que isso, né? Porque isso dá um aspecto de saúde, esse contraste, né, faz um aspecto de saúde, um aspecto de beleza muito interessante na Roma Antiga. Hoje a gente ainda tem, né, muito desse pensamento, apesar de que eu vou mostrar para vocês que isso foi mudando conforme o tempo foi passando, tá? Então, depois de Roma, né, a gente lembra que o Império Romano
ele caiu, né, por causa de um cara chamado aí, muita gente chama ele de JC, né? Conhece JC? Não? Jesus Cristo, conhece Jesus Cristo? Ah, sim. Então, Jesus Cristo, né, depois da passagem de Jesus Cristo, o Império Romano começou a ruir. E aí a gente tem a igreja, né, como uma substituta aí desse Império Romano, e a própria igreja se instalou onde? Na própria Roma. Afinal de contas, era ali o centro, né, do Império Romano, e o Império Romano já tinha se tornado cristão, tinha deixado de ser politeísta e se tornado cristão. Então, aí a igreja nessa nesse movimento, né, de, de trazer a purificação, de trazer as coisas boas, né, ditas pela própria igreja como boas, ele, um tal de Andreas de Laguna, traz aí a frase: o que faz essa coisa púrpura e branca no rosto de uma mulher cristã? Atiçadores da juventude, fomentadores da luxúria e símbolos de uma alma impura. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: quer dizer que uma mulher cristã, ela não deve fazer o quê? O que ela não deve fazer? Se maquiar? Se maquiar, ela não pode se maquiar, porque afinal de contas ela vai aí atrair os jovens, né, que são, né, tem muita luxúria. Então isso daria a impressão de uma alma impura. Vocês sabem que na Bíblia parece que ainda tem uma passagem sobre isso, né? A Bíblia não foi atualizada, ainda tem uma passagem que não se deve utilizar nada no rosto para disfarçar ou melhorar a aparência feminina ou masculina. Então ainda tem, né, resquícios dessa coisa aí. Mas a igreja não prevalece. A gente sempre tem, né, as mudanças na sociedade. E aí chega depois da Idade Média, porque afinal de contas a Idade Média foi toda dominada pela Igreja, ela também é tida como Idade das Trevas, né? Justamente por esse domínio de todo o conhecimento. E aí nós temos o Renascimento italiano. Então, depois da Idade Média, nós começamos a nós começamos a nos voltar à ciência, nós começamos a nos voltar à arte, né, às explorações. Então, o Renascimento ele foi muito bom no sentido de trazer coisas que os gregos e os romanos tinham muito, que era justamente a arte, a bela arte, né, e o estudo da natureza, né? O estudo da natureza para os gregos era, claro, a matemática, a física e a filosofia, principalmente. E aí isso retorna com o Renascimento. Por isso, o Renascimento, né? Tudo vai voltar agora com muita força, só que com uma tecnologia um pouco mais avançada, apesar de a gente ter tido toda essa demora ali na Idade Média. Então, no Renascimento italiano, as moças ainda não deixaram, né? Nunca deixaram nenhuma, mesmo na Idade Média, nenhuma moça, nenhum rei deixou de utilizar maquiagem, apesar da igreja sempre dizer, né, que é pecado, você não pode utilizar isso porque vai atrair, etc, etc. Então, isso permaneceu onde? Permaneceu escondido lá na nobreza, lá no clero, porque a gente sabe que, inclusive, muitos clérigos, muitos papas, inclusive, utilizaram maquiagem durante digamos, a sua passagem, né, na história. Então, a gente estava falando do Alvaiade, né, que o Alvaiade, então, percebeu-se que esse alvaiade fazia muito mal para a pele. E aí, o que as mulheres faziam? Elas utilizavam emplastro de vitelo cru. Emplastro de vitelo cru. O que é vitelo, gente?
Uma carne? Carne. É carne. Carne de quê? Carne de bebê vaquinha. Carne de bezerro. Então, o bezerro mal nasceu, você abate ele e aí você tem um vitelo, né? A carne muito macia. Então, o que as mulheres faziam? Misturavam o alvaiade no vitelo cru, né? Numa maçaroca para passar no rosto. Por quê? Ao invés do chumbo se ligar às células da pele, se ligavam às células da carne de vitelo cru. E aí diminuía o efeito de envelhecimento, porque o chumbo dá um envelhecimento na pele muito rapidamente. Então, esse emplastro aí diminuía a velocidade do envelhecimento no rosto dessas mulheres. Tá bom? Então, o Renascimento, a gente está falando de século XV, né? E no mesmo século, mais ou menos, na verdade, não, na verdade não. O Kama Sutra foi lançado muito antes, né? Foi escrito muito antes. E o Kama Sutra, eu acho que foi no século V, se não me engano, enquanto a Europa sofria com a Idade Média, né? Na Índia tinha muito desenvolvimento. Então, o Kama Sutra, ele tinha como o ideal de beleza, né? A Padmini. Então, é aquela que tem a pele fina, macia e clara como o lótus amarelo. Então, uma pele alva. Olha só, de novo aqui, né, a busca pela brancura da pele, por um clareamento. Então, sempre esse movimento de levar para a parte mais branca. Então, era a diferenciação. Os homens tinham que ter a pele mais escura e as mulheres a pele mais alva. A mesma coisa no Japão. No Japão, nós temos aí o Oshiroi e o Ohaguro. Então, o que era o Oshiroi? O Oshiroi é passar, né, as farinhas, por exemplo, farinha de arroz no rosto para dar essa brancura. Então, o que a gente percebe? Que ao deixar o rosto completamente branco, né, ele fica uniforme. Você não tem ali imperfeições no rosto. Como é que você disfarça mais ainda essa imperfeição? Você destaca outras áreas, como, por exemplo, a sobrancelha, os olhos, que já tem, né, a parte mais escura, e aí você destaca mais ainda com uma maquiagem nas laterais e, por fim, você pinta os lábios para destacar e chamar atenção para essas áreas. Porque a maquiagem, gente, nada mais é do que isso. É você chamar atenção para certas áreas, né? Brincando aí com luz e sombra, para que aquele local específico não seja notado. Então, se eu quero disfarçar, né, uma imperfeição, eu vou lá e cubro ela com alguma coisa e eu faço a mesma coisa no lado subsequente, né, no lado oposto, e aí eu chamo atenção para outra coisa, né? Eu passo um clareador, por exemplo, no nariz, sei lá, tô na bochecha, eu passo um clareador no nariz para destacar o nariz e não, né, as pessoas não prestarem atenção. Né? O Oshiroi, a parte branca. O Ohaguro é a parte preta. Então, quando nós temos... Aqui eu não trouxe. Mas se você digitar Ohaguro na internet, você vai ver que além de deixar a pele branca, os lábios vermelhos, as mulheres pintavam os dentes de preto. Não só as mulheres, né? Mas a tendência maior era das mulheres de pintarem os dentes de preto, tá? Porque isso dava um contraste ainda maior. Era sinal de beleza. Para nós, não é tanto mais, né? Então, vocês estão percebendo que, apesar da gente ter maquiagem em vários locais, nós temos o que de diferente entre eles? Qual que é a diferença de um local para o outro? Todo mundo é lindo para todo mundo? Não. Não. Então,
qual que seria a principal diferença de utilização da maquiagem? Padrão de beleza? Isso, padrão de beleza. Então, o que as pessoas entendem como beleza vai ditar, né, como é utilizada essa maquiagem. Ó, vou voltar aqui um pouquinho e mostrar. Isso aqui é um homem ou uma mulher? Um homem? Um homem. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é Luís XIV. Esse aqui era um rei da França, muito famoso. Então, ele usava muita maquiagem. Isso aqui era um ideal de beleza? Sim, Era. era um ideal de beleza. É hoje um ideal de beleza? Não. Não mais, né? Você vê, ele, na mesma época, ó, França, Itália. E aqui também a Itália. Então, olha a diferença, né, de o que é bonito e o que não é bonito. Então, aqui, nas duas imagens, eu tenho mulheres brancas, mais brancas do que normalmente seria, bochechas rosadas, lábios vermelhos. E na França, eu tenho um rei de pele branca, bochechas rosadas e lábio vermelho. Então, o mesmo padrão para as mulheres na Itália serve de padrão para os homens na França do século XIV. Tá bom? Já no Japão, né, e na Índia, a gente percebe que o padrão é outro. Então, para uma mulher indiana, né, hoje em dia principalmente, o que nós sempre tivemos como um ideal de beleza indiano? Então, a pele fina, macia e clara como o lótus amarelo. Mas utilizar, por exemplo, adornos, né, brincos. Quanto mais brincos, né, em alguns locais da Índia, quanto mais brincos, mais status social você tem. Verdade. Quanto mais... Já ouviram falar das mulheres pescoço de girafa? Sim. Então, qual que é a prática dessas mulheres? É basicamente ir colocando anéis, certo, no pescoço. E esse pescoço vai ficando cada ano mais alongado. Cada ano mais alongado. Então, é um pescoço gigantesco e isso é bonito para aquela cultura. Na China, você tem o pé pequeno em certas regiões, né? O pé minúsculo com um ideal de beleza. Então, desde criança, as mulheres, né, elas são... Então, o pé é enfaixado para que não cresça. Então, o pé fica deformado, né? Eles usam a faixa mais o sapato minúsculo. Então, o pé vai ficando deformado lá dentro e não cresce, né? Isso é um ideal de beleza. Então, ele vai variar de acordo com o tempo e o local que a gente está falando. Nos séculos 16 e 17, então, principalmente, olha que legal. O que deixou de ser preocupação foi a higiene das pessoas, né? Principalmente na França. Na Europa como um todo, né? Mas principalmente na França. Então, se a higiene deixou de ser uma preocupação, o que é que se usa agora para disfarçar esse cheiro? Uma coisa chamada de perfume. Perfume. Então, né, você começa a ter os perfumes aí como substituição desse maravilhoso odor corporal natural depois de 5 dias sem banho. Então, não que, eu acho que, cara, pra gente, né, não tem como a gente entender isso como legal, mas naquela época, naquele local, era muito interessante. Então, esse cara aqui é o Luís XVII, né, um dos mais atuais reis da França, e o finalzinho ali da decadência da dinastia francesa, antes um pouco da Revolução Francesa, né? Então, o perfume, pomada, cosmético, tudo estava começando a aumentar, né, de valor, né?
e estava, na verdade, assim, não estava aumentando de valor, mas o valor que as pessoas pagariam por aquilo. Porém, muito mais gente tinha acesso. Então, nessa época, gente, um pouquinho antes começou a surgir um negócio chamado de burguesia. Já ouviu falar o xingamento de burguês safado? Já ouviram falar. Então, por que burguês safado? Porque o que é um burguês? Um burguês é um cara que é um comerciante. E esse comerciante, ele é o que basicamente faz, né, o translado desses produtos. Então, ele compra e revende, ou então importa e revende, certo? Então, os burgueses estavam fazendo o uso dessas coisas junto com a nobreza. Então, a nobreza estava super incomodada. E quem é que estava mais incomodado com isso tudo e não conseguia fazer nada era a igreja. Então, a igreja tentou, não conseguiu, né, impedir, né, justamente porque as pessoas não queriam mais fazer higiene, tipo bisonho. Então, se não tem mais higiene, você precisa de mais perfume, precisa de mais pomada, precisa de mais cosmético. Então, a gente chega no século XX. O século XX, eu não sei se vocês lembram, é o século passado, a gente está no século XXI. No início do século XX, começa, né, inventa-se um tal de batom. Vocês têm noção por que o batom foi uma coisa muito revolucionária? Não tem ideia. O batom assim, né? O batom como eu estou mostrando aí. Também chamado de lipstick. Como que vocês acham que era a maquiagem? Eu mostrei um monte de época, mas eu não falei como era a maquiagem nessas épocas, né? Não. Eu que eu sei é um pouco. Eles pegavam de plantas também, né? Fazer o quê? De plantas. Isso. De plantas, materiais pesados. Uhum. Pó de arroz. Oi? Pó de arroz. Pó de arroz. Então, a gente tinha uma coisa portátil. Não tinha coisas portáteis ainda. Não. As coisas eram vendidas em potões. Então, quem ia fazer o uso da maquiagem ia lá no potão, pegava um pouquinho e fazia o uso. Quando, em 1902, inventou-se o batom, gente, a coisa revolucionou. Por que revolucionou? Porque agora as mulheres, principalmente, né, porque a gente tem aí o início da saída dos homens no uso de maquiagem, você vê que o homem vai e volta no uso de maquiagem, né? Ele não se decide. A mulher sempre usa, mas o homem ele vai e volta no uso da maquiagem. A revolução foi trazer uma maquiagem que poderia ser utilizada a qualquer momento, em qualquer lugar, por uma mulher, porque cabe numa bolsa. Não precisa mais daquela coisa gigantesca, né? Então, agora ela tem a liberdade, né, de ir para qualquer lugar com a sua maquiagem e a qualquer momento que essa maquiagem esteja falhada, esteja precisando de algum retoque, ela pode fazer o retoque. Então, nós temos dois exemplos aqui, né, que são quase contemporâneos. Deve ter aí uns 20 anos de diferença entre elas, a Marilyn Monroe e a Maria Callas. Então, a Marilyn Monroe vocês conhecem, né? Famosa atriz norte-americana. E essa Maria Callas aqui eu acho que é um pouquinho menos conhecida. Alguém conhece Maria Callas? Não. Não? É uma cantora, né? Ela era uma cantora lírica muito, muito famosa. Além de ser uma vida conturbadíssima, que nem a Marilyn Monroe, né? Ela também ela era muito bonita e usava maquiagem muito pesada. Então, a diferença, né, entre essas mulheres era justamente o tipo de sorriso que elas tinham. Então, a Maria Callas, ela basicamente não sorria. E a Marilyn Monroe,
dava sorriso à torta e à direita. Mas o que as duas utilizavam independente do sorriso? Usavam na boca? Batom? Batom. O batom. Utilizavam batom, né? E utilizavam só um tom de batom. Elas nunca mudavam o tom de batom. Olha que incrível, né? Elas disse que a Marilyn Monroe tinha mudado uma vez a cor do batom e ela falou que ela nunca mais ia mudar de volta. E aí a gente vê aqui, ó, uma linha do tempo, né, da história da maquiagem. Então, na pré-história, a gente já falou, né, tem aquelas mudanças no comportamento, né, dos nossos ancestrais. Então, as pessoas começam a utilizar, né, as pessoas, né, aqueles seres que provavelmente eram pessoas também, começam a utilizar aí uma pintura corporal, uma pintura no rosto que dá significado diverso a elas. Então, com o início da história com os egípcios, nós temos então os primeiros registros, né, os primeiros tipos de batons, os primeiros tipos de blush, primeiro tipo de base, primeiro tipo de rímel, que é justamente aqueles pigmentos, né, de metais pesados, como o col. Os gregos também utilizavam, né, muita maquiagem, principalmente porque eles tinham um ideal de beleza perfeito, né? Então, quando você vê estátuas gregas, você vê que eles tinham o ideal da perfeição. Então, o que era um guerreiro grego, por exemplo? É o cara que é perfeito em todas as suas dimensões, certo? Os romanos, ao invés da perfeição, eles já levam muito em conta a própria aparência, a aparência natural das coisas. Então, a perfeição deixa de ser uma coisa muito relevante, mas a aparência natural começa a ser, então, mais importante. Tanto é que, para os gregos, os deuses tinham falhas, então eles tinham aspectos humanos, e para os romanos já os gregos eram, os deuses eram mais que perfeitos, tá? Porque o homem não é perfeito, mas os deuses são perfeitos, né? Isso vai levar então à Idade Média, onde nós temos a proibição, né, basicamente, do uso da maquiagem, o que, claro, nunca aconteceu de verdade. Nós temos muitos exemplos de autoridades, né, que utilizavam maquiagem. Isso a gente pode ver em alguns poucos quadros que foram produzidos durante a Idade Média. Do século XV ao século XVII, né, 16, 17, nós temos a proliferação, né, de cosméticos, de cremes, né, de maquiagens, perfumes, porque tem a diminuição aí da questão da higiene pessoal. E o século do 15 ao 16, né, um pouquinho do 17, a gente tem muito a figura masculina, né, tanto aqui quanto no Antigo Egito, a figura masculina utilizando maquiagens muito pesadas. Quando vocês já assistiram 300? O filme 300? Não. Nunca tiveram curiosidade de assistir? Não. Quem já assistiu? Eu já. Já. O que o Xerxes usava, Matheus? Ele usava muito no olho. Muito no olho, como Muito, os egípcios, né? muito. O Xerxes, ele era árabe. Então, os árabes, né, de uma forma geral, eles utilizam muita maquiagem no olho, justamente porque eles vivem aí no Até deserto. agora, né? Oi? Até agora, né? Até hoje eles usam, né? Até hoje Até hoje. porque quando você anda no deserto, né, o sol é muito forte. Então, se você pinta o olho, ao redor do olho, de preto, isso diminui a luminosidade que chega até os seus olhos e dá um conforto maior. Então, né, homens e mulheres aqui utilizavam aí maquiagem para se sentir bem, para se sentir bonito, né, para ter um status social, principalmente.
então a maquiagem era muito difundida. E a partir daqui, né, no finalzinho do século XIX, nós temos a melhora da tecnologia, que aí tem evoluído junto com a maquiagem. Nós temos a evolução da medicina, que vem comprovando os malefícios de alguns tipos de pigmentos, como o alvaiate, que eu mostrei para vocês, que é feito de chumbo, né? Alguns metais, algumas coisas feitas de cobre, por exemplo, que iam nos olhos, eram muito irritantes, não eram ideais para fazer aí a cobertura, né, dos olhos. Do século XVII até o século XVIII, né? Então, junto com a medicina, aí, a maquiagem foi evoluindo, e nós temos cada vez mais o uso de maquiagens mais leves, mais voltadas, então, à beleza natural daquele que está utilizando. Principalmente as mulheres, né? Não tem muito como escapar. As mulheres sempre utilizaram mais maquiagem do que os homens. Em 1910 até 1920, então a gente tem uma flutuação, né, no nível de maquiagem, porque 1910 foi uns 200 anos depois da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, mas a gente está muito próximo da segunda Revolução Industrial, uma revolução também científica, né? Onde as mulheres estão começando a atuar mais, a ser mais sindicalizadas e atuar muito aí nas indústrias. Então, isso traz um empoderamento, né, feminino, e a ideia de machismo começa a surgir, né, e o movimento feminista começa a se montar a partir da década de 1900 aí. Em 1920, então, a gente tem uma das eras de ouro da maquiagem, dos cremes e dos cosméticos, onde as mulheres tinham uma vaidade, né, muito, muito propensa, especialmente em relação à linha T. Então, veja só, entre 1910 e 1920, o que nós tivemos no mundo? Tivemos uma coisa muito importante no mundo. Ninguém lembra? Não foi a Primeira Guerra? Foi a Primeira Guerra, perfeito, Matheus. Entre 1910, na verdade, a guerra começou ali em 1918, mais ou menos. Então, essa primeira grande guerra, e a gente fala de guerra mundial, mas na verdade quem estava muito envolvido era a Europa, né? Porque a Europa é o mundo, mas enfim, né? Então, o que é que nós temos então de influência sobre o tipo de maquiagem? Nós temos esse olhar, olha que interessante, um olhar chamado de olhar armado, um olhar pronto para abater um inimigo, tá? Diferente, né? Muito diferente de 1910 ali, onde a gente não tinha grandes conflitos, apesar de ter alguns, né? Em 1920 nós temos, né, uma época muito próxima da guerra. Então nós tínhamos esse olhar armado, um olhar audacioso, né? Uma maquiagem audaciosa, uma maquiagem pungente. Entre 1920 e 1930, nós temos a resolução, né, da Primeira Guerra Mundial, e nós temos vai começar a desenvolver uma boa parte da indústria mundial. Então, em 1930, nós temos o Brasil se desenvolvendo com muita velocidade, né? E a indústria química melhorando muito junto com a indústria da medicina. Digamos indústria, né? Porque são coisas que acabam sendo pagas por alguém. Entre 1930 e 1940, nós tivemos o quê? De novo. Outra vez. A Segunda Grande Guerra. Então, de novo, né, entre 1930 e 1940, nós temos o desenvolvimento, né, nós temos a percepção de que as mulheres utilizavam essa maquiagem novamente, né, muito pungente, muito forte, muito voltada contra o inimigo.
Então, sempre que você vê uma maquiagem aí de 1938, 1940, nós temos, né, porque a guerra acabou em 1945, nós temos essa maquiagem bem provocativa, tá? A partir da década de 50, resolução dos conflitos, né, e o início de uma era pacífica. Então, em 1950, mais ou menos, nós temos a maquiagem chamada de olhos de gazela. Então, é esse olhinho da Marilyn, né, que é bem típico, olha só. Um olhinho baixo, né? 1922, olha só. Isso aqui provoca mais ou menos do que a Marilyn? A Maria Callas é mais provocativa ou menos? Provoca menos. Você acha que esse aqui provoca menos? Eu acho que sim. E desafiar? Ela te desafia mais ou menos? Essa foto, gente, essa foto, ela é a típica foto de eu sou superior a você. O meu nariz está apontando para cima e o meu olhar mal está olhando para você. Você está vendo a parte de baixo do meu queixo, então você está aqui, ó, para baixo. Tá? Então essa aqui é uma típica foto de desafio. Típica foto de uma pessoa que, né, tá rebaixando as outras. A Marilyn, ela tem um olhar, olha só, nariz reto, boca reta, tá? O olhar na linha do horizonte te olhando diretamente, tá? Olha o queixo, não conseguimos ver abaixo do queixo. Então, é mais pacífico, né? Mais tranquilo. E tem essas posições aqui de provocativa, mas não dessa vez uma provocação bélica, né? Não uma provocação de luta, mas uma provocação sexual. E em 1950, né, de 1960 a 70, aí, nós temos uma maquiagem muito mais libertadora. Por que libertadora? O que era 1970 a 1970, gente? Que movimento que foi? Movimento hippie. Movimento hippie, paz e amor. Então, esse movimento hippie, o que é que ele trazia muito nas maquiagens? Trazia cores, trazia liberdade. Você era livre para utilizar o que você quisesse, a hora que você quisesse, no momento que você quisesse. As pessoas tinham que ser mais do que livres, tá? Era uma liberdade até que confinadora, né? A partir da década de 80, aí a gente tem uma década de muito movimento. Então, os cílios começaram a ficar mais destacados, né? As sombras ficaram muito mais pesadas, os A batons maquiagem ficou mais pesada mesmo. ficou mais pesado, né? O batom ficou mais escuro. E quem é que voltou a utilizar a maquiagem em 1980? Adivinha? Quem? Quem voltou a usar maquiagem em 1980? Aí eu vou dar dica. Os homens. Queen, Kiss, David Bowie, Bono. Todas as bandas de rock que a gente conhece, né, principalmente a época do glam rock, os homens utilizam maquiagens pesadíssimas. Van Halen. Né? É nessa época que surgiu demais a androginia, né? Isso. Andrógenos. Andrógeno, né? Que é aquele rosto que não é nem feminino nem masculino. Isso. E muitas vezes essa androginia, ela é inclusive utilizada, utilizada não, ela é resultado de uma maquiagem. Né? Então, faz-se a barba muito bem, disfarça-se de luz e sombra partes do rosto, e aí você tem um rosto andrógeno, que você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. E a depender do jeito que você olha, você fala, é um homem, a depender do jeito, é uma mulher. Em 1990, nós temos, então, uma coisa muito interessante, que foi o completo clareamento da maquiagem, então uma maquiagem muito clean, né? Começou-se a entender que as maquiagens muito pesadas envelhecem o rosto com muito mais facilidade, e em 1990, então, começa-se a
a dar mais valor à beleza natural, né, ao realce da beleza natural através das maquiagens, com o mesmo tom, né, da mesma cor da pele, ressaltando as qualidades do rosto e não mais escondendo. Isso é muito interessante porque as maquiagens, né, elas começam a ter aí outras funções além de disfarçar ou embelezar. Quais são? Quais funções que a gente pode ver na maquiagem? Inclusive, a partir dos anos 2000, isso aí vira, né, uma coisa que não tem mais volta. Isso aqui, ó, gente. Então, papéis da maquiagem. Colorir. Então, você dá um colorido para o rosto. Idealizar, ou seja, quando você olha um rosto maquiado, o que é que você pensa? O que é que você idealiza sobre aquele rosto, né? Uma provocação, então uma maquiagem provocativa, a depender do jeito que ela é realizada. A modificação desse rosto, então, o jogo de luz e sombras pode mostrar uma bochecha, pode diminuir uma bochecha, pode disfarçar um nariz, pode diminuir uma testa, né? Eu coloquei disfarçar e é disfarçar, tá? Tá errado aqui. Pode, aí sim, olha só. Além disso, a maquiagem vai nutrir, ou seja, ela vai dar elementos especiais para nossa pele, hidratar e proteger. Por quê? Porque justamente depois de tanta história de maquiagem, eles perceberam, né? Foi se percebendo, a humanidade foi percebendo, que nós temos que fazer de tudo para aliar a beleza à saúde, porque quem é saudável é bonito. Tá? Porque olha só, a nossa pele, vocês tiveram anatomia da pele, né? Sim. Sim. Então, o que que precisa para a gente ter uma pele bem hidratada e assim ter uma aparência mais jovem? É preciso que esses três, a epiderme, a derme e a hipoderme, que esses três, né, estratos, eles estejam saudáveis. Então, a parte de cima que a gente olha da pele é uma parte morta, ela não tem vasos sanguíneos, não tem nada, né? Ela é uma parte que é justamente para proteger a gente da luz, da água. Perder água, a gente não perde água, porque aqui é o extrato córneo, ou seja, é um extrato que não tem passagem de água, tá? A epiderme também, ela é isso aqui, ó. É desde essa parte córnea, tá? Até essa parte aqui, ó. Essa região rosinha, ela é chamada de germinativa. Então, as células que estão aqui vão crescendo, né? Elas nascem aqui embaixo, elas vão crescendo, subindo, vão se queratinizando, ou seja, vão endurecendo, vão perdendo água, e aí elas morrem e ficam aqui na epiderme, né? Na parte mais córnea, na parte mais externa da pele. Tá, e depois que ela morre, ela vai para onde? Depois que a célulazinha morre, célulazinha de pele morre, vai para onde? Vai para o céu da pele. Vira um anjinho. Vira um anjinho célula. Alguém tira pó com espanador? Não. Tira pó? Eu já fiz muito disso. Não faz mais, né? Não. Ainda bem. Você tira, Matheus, com espanador? Agora não, mas eu já fiz. Por que que a gente não deve fazer com espanador? Porque 70% do pó da nossa casa, desculpa, 30% do pó da nossa casa é pele morta. Então, quando você passa lá o espanadorzinho, você está espanando toda aquela pele morta para dentro da sua boca, para dentro do seu nariz, né? Então, você está comendo pele morta sua, de quem mora com você
Do cachorro, do gato, do periquito, né? De quem passou lá, tipo assim, aquele parente chato do caramba, foi lá e aí você comeu pele morta dele também. Tá? Então, a gente não deve espanar, porque essa pele morta, ela descama, né? E ela vai aí ficar nos seus móveis. Bom, mas tem uma coisa muito importante aqui, enquanto a gente está vivo, que é chamado de manto hidrolipídico. Pois eu acho que não tem. É manto hidrolipídico. Então, esse manto hidrolipídico, ele é feito de água e ele é feito de sebo natural da sua pele. É bom que a sua pele tenha sebo? É bom ou ruim? É bom. É bom que a sua pele tenha sebo. E se ela não tiver sebo, ela vai ter um aspecto ressecado, né? Então, você precisa ter sebo na sua pele. E aí, quando a gente morre, esse sebo continua? Continua. Não. Não? Não. Ele para de ser produzido, né? Fica o resquício, porque afinal de contas a camada aqui ela é fina, mas não é tão fina. E durante o procedimento da tanatopraxia, vocês lembram o que é que a gente faz muito com o cadáver? A gente lava, certo? E lavar tira esse manto hidrolipídico? Tira. Principalmente com o tipo de sabão que a gente pode acabar usando. Algum desinfetante que é mais agressivo, ele pode retirar todo esse manto, né? E deixar a pele seca. Então, você quer um cadáver com a pele seca? Não. Então, você quer o cadáver com a pele mais próxima de quando ele morreu, ou seja, mais hidratada possível para que você não tenha tanto trabalho para maquiar ele, principalmente. Tá? Outra coisa muito importante é entender que a derme ela é a camada mais grossa aí da pele. Se você precisar, por exemplo, fazer uma formolização, e a formolização é uma coisa muito séria, muito delicada de fazer, tem que ter um treinamento. Eu nem falei aqui, porque é uma coisa muito delicada que a gente nem aprende se você não é tanatopraxista, é que a formolização ela vai ser aplicada justamente aqui na derme. Tá? Por quê? Porque, tá vendo o que tem aqui? Ó? São vasos sanguíneos. Então, por onde vai começar a putrefação, a mudança de coloração na pele? Na epiderme ou na derme? Na derme, professor? Na derme, porque a gente tem sangue. Se tiver sangue, é mais rápido, né, de começar a putrefação. Então, a parte de baixo aqui, que é o tecido adiposo, demora um pouco mais porque é gordura. Né? Então, ela até tem uma certa proteção aqui da derme. Mas, da derme, isso. Mas se começar a putrefação, a primeira parte que vai começar é aqui. Por isso que a gente formoliza. Quando você formoliza, você evita que as bactérias que estão na corrente sanguínea, que estão vindo de outros cantos, né, se instalem muito rapidamente nesse local e alterem a coloração da pele. Beleza? Beleza. Gente, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos? Vai chover aqui e eu preciso tirar a roupa do varal. Pode ser? Pode ser. Só um minutinho. Tranquilo. Refrescar, professor? Muito Bom para tempo. refrescar, cara. Tô precisando, mano. Bom, então, depois de tudo isso, né, a gente agora entra justamente na como preparar, então, um rosto bem maquiado, um rosto apresentável. E para vocês, qual seria, então, uma importância
para fazer necromaquiagem, pessoal, o que vocês achariam que tem que levar em conta no momento de fazer uma maquiagem? O que é importante? O senhor falou já hoje, ver como é que é a fisionomia, o rosto da pessoa? Uhum, muito bom. Então, você se preparar, né, para saber como ela era em vida, para você conseguir deixar o mais próximo possível, né, próximo da vida. O que mais? Manter uma harmonia na sua maquiagem é importante? Também, Importante ter uma harmonia. É importante manter a suavidade na maquiagem? também. Também. Com Então, é muito, certeza. muito importante que você, por mais, assim, aí a pergunta assim, ó, a família quer uma maquiagem pesada. Então, quer que põe rímel, sombra, batom escuro, esmaltão. Isso impede de você fazer essa maquiagem de forma suave? Agora, Não, Não impede, não impede. Então, a gente vai ver aqui Edson, Ronaldo, quem mais não manja nada de maquiagem aí? Além de mim, claro. eu também não manjo nada de maquiagem. Mas você se maqueia, Cris? Não, não uso, Também professor, não. é muito difícil. Eu Uhum, tenho alergia, eu não posso passar nada. entendi. Então, vai na Raquel. oi? A Raquel lá. A Raquel se maqueia, Raquel? Raquel usa maquiagem, Raquel? Mais ou menos. Então tá. Então é importante que a gente tenha aí o máximo, né, de harmonização nesse rosto que a gente conseguir aplicar nele, né? Independente se ele tem alguma cicatriz, independente se a gente fez uma restauração facial, às vezes, né, uma reconstrução facial. Então, essa primeira imagem aqui, eu quero que vocês notem que nós temos certos pontos que a gente pode começar a levar em conta no momento de preparar aí esse cadáver para maquiar. Isso aqui é antes da maquiagem. Percebam que isso aqui é antes da maquiagem, antes do cosmético. Isso aqui é um preparo físico. Então, nos homens, por exemplo, a gente pode fazer a barba, né? Existem, por exemplo, eu vejo a barba do Ronaldo. Eu percebo que a barba do Ronaldo, por exemplo, ela tem um desenho específico que ou ele vai no barbeiro ou ele mesmo faz em casa. Tô errado, Ronaldo? Vou no barbeiro. Então, vai no barbeiro fazer, né, a barba. Eu faço em casa, por isso que fica essa jossa que é a minha barba. Aham. Mas, de acordo com o gosto, né, da pessoa, o gosto da família, então nós vamos ter que acertar aí na harmonia nessa face. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, onde a gente tem uma sobrancelha, veja, quando a gente for verificar uma harmonia dessa face, é importante que 3 pontos se alinhem, tá? Então, o primeiro aqui, ó, que tamanho que tem que ter uma sobrancelha, então, seja em homens, seja em mulheres? É interessante que você parta com uma linha do nariz, passe pelo canto do olho e aí o final da sobrancelha tem que casar aí com o final dessa linha. O início dessa sobrancelha, tá? Ele tem que passar aí, ó, numa uma linha do nariz, né, passando pelo canto do olho e iniciando
próximo, né, dessa linha aqui, sempre iniciando o mais próximo possível. E a nossa sobrancelha ela é arqueada. Então, esse arco, né, onde é que a gente faz o arco aí da sobrancelha? É só passar uma linha no meio aí da pupila. E onde passar, né, a linha é o início do arco. E o início do arco vai, então, até o final da sobrancelha. Então, vocês estão percebendo que no primeiro terço, né, a gente tem a maior parte da sobrancelha. Então, e na lateral aqui, é 1/3 de sobrancelha, né? A gente divide, então, em 2/3 e 1/3 de sobrancelha. Então, esse preparo aqui inicial, antes da gente começar a fazer a maquiagem, antes de aplicar qualquer coisa, né? A gente fez lá o banho do cadáver. E se a gente vê que tem alguma coisa que pode ser melhorada na sobrancelha, a gente pode melhorar, né? Já de início, para dar um aspecto mais limpo para o cadáver, tá? Porque muitas vezes a gente tem, né, os cadáveres que vêm principalmente de hospital. Então, veio de hospital, faz tempo que está internado e no hospital sempre recebe cuidado estético? Não. Muito difícil, inclusive, né? Principalmente em cidades menores, um cuidado estético com o paciente, às vezes é muito complicado. Eu cheguei a fazer, para vocês terem ideia, eu cheguei a cortar com uma tesoura, né, os pelos que estavam parecendo quase outros cílios. Né? O coitado do senhorzinho tinha a sobrancelha enorme, e aí eu tive que aparar para dar uma aparência interessante para ele. Então, se houver qualquer falha, né, nesses pelos da sobrancelha, a gente pode utilizar sombra ou lápis aí para dar um retoque, tá? Então, sei lá, a pessoa tinha câncer, né, e perdeu uma parte da sobrancelha. Então, a gente pode utilizar, né, esses lápis ou sombra para refazer aí a sobrancelha ou o desenho dela. O que é muito importante no momento de fazer esse delineamento, pessoal? O que é importante? Acompanhar o quê? O formato da sobrancelha. O formato da própria sobrancelha. Então, não tenta fazer um desenho bizonho, né? Porque você vai acabar estragando o velório, perdendo tempo, perdendo material. Então, sempre acompanha o desenho da própria sobrancelha da pessoa. Geralmente, a última que ela teve, né? Se ela fez algum desenho anteriormente, a gente faz, né, o mais próximo possível daquele último lá. Então, que nem eu falei daquele senhor, se a gente tiver um pelo rebelde, né? Então, os pelos que estão sobrando, né? Ou então fora do curso da sobrancelha, a gente pode remover. Que forma que a gente pode remover esses pelos? Deixa eu só abrir a janela aqui que está quente. Que forma que a gente pode remover esses pelos, gente? Aparando? Aparando com o quê? Tesoura? Tesoura, o que mais? Arrancando com pinça? Arrancando com pinça, né? Então, o que ficar melhor naquele momento, a gente vai aplicar. Nas mulheres, de forma geral, para desenhar melhor essa sobrancelha, não estou falando que a gente vai virar aqui uma design de sobrancelha, tá? Longe da gente fazer um design de sobrancelha. Apesar de que é uma especialização muito importante para quem pensa em seguir necromaquiagem. Porque, principalmente as mulheres, né, elas são muito vaidosas, às vezes, mesmo depois da morte, elas têm pedido, né, a família tem pedido para fazer a sobrancelha como ela fez a última vez. E como os pelos independem se você está vivo ou morto, né, você pode utilizar. A vantagem de tirar na pinça qual que é? De que não cresce mais? Oi? Não cresce mais, mas está morto, vai crescer de qualquer jeito? Não sente dor, né? Não sente dor e o que mais? Na gente vivo, como é que fica depois que arranca? Fica sangrando. Fica sangrando, fica vermelho. Uhum. No cadáver isso acontece? Não. Não. Então a gente pode arrancar sem dó, né? Com o fio, com a pinça,
que não tem problema de ficar vermelho, porque o cadáver não fica vermelho, né? Então, aí a gente preparou o rosto, certo? Maquiou não. Fez a barba, fez a sobrancelha, acertou a sobrancelha. E aí, olha que legal. A gente pode agora escolher o tipo de base, né, que a gente vai utilizar. A base é obrigatória? A base antes da maquiagem é obrigatória? Depende do caso. Depende do caso. Muito legal. Qual que é a vantagem de usar uma base? A cobertura da pele. Isso. Então, essa primeira cobertura, né? O pessoal aí que não entende de maquiagem, que nem eu. Essa primeira cobertura, ela vai uniformizar todo o rosto para receber um segundo corretivo. Por exemplo, né? Eu usei lá uma base líquida, que dá mais suavidade, né? E aí eu vou ter que, por exemplo, retocar um hematoma. Então eu vou lá com o corretivo da cor correta e por cima da base eu faço a aplicação do corretivo, certo? Aí depois do corretivo, né, para disfarçar ele, eu passo um pó, né, passo outra base. Então, quando a gente for escolher a base, a gente pode e deve levar em conta certas coisas. Primeira coisa, o tipo de pele depois da morte faz diferença na base que eu vou usar? Faz. Porque em vida nós temos a pele oleosa, e nós temos a pele seca, certo? Mas também nós temos as peles que são mais ásperas, mais porosas, né? Aquele aspecto de poro muito grande também é importante. Então, faz muita diferença. Faz muita diferença. Apesar de a gente não ter oleosidade mais, né? Não ter mais essa produção de óleo, o cadáver ainda tem um tipo de pele específico dele. Então, a minha pele, por exemplo, ela é super oleosa e ela tem alguns locais de poro grande. Qual será a melhor base para utilizar nesse caso? Líquida, a cremosa, a compacta? A cremosa. A cremosa. Por quê? Esse creme, para Ronaldo e Edson, né, e eu que não entendo de maquiagem, lembra de uma parede e lembra o que é que você usa para manter aquela parede sem o buraco que você fez antes. O que você usa? Massa corrida. Massa corrida. E a massa corrida, que aspecto que ela tem? Ela é líquida? Não, é pastosa. Não. Pastosa. Ela é cremosa, é pastosa. Então é o mesmo pensamento. Se você quer tapar um buraco e não deixar mais com que esse buraco seja aberto, quando você for aplicar, por exemplo, a pintura, você vai utilizar uma base mais cremosa. Eu Então, quero dizer, professor, é que tem bastante pessoas, né, que ficam com o corpo todo furado e mostrar espinha. Passando essa base. Isso, exatamente. Perfeito, Ronaldo. Né? É o aspecto de pele de areia mijada, né? Sim. Então, é esse aspecto que deve ser disfarçado, por exemplo, com uma base cremosa. E se for uma pele bem suave? Uma pele bem uniforme, bem lisa, o que eu posso usar? A base líquida. A base líquida, né? Vai dar um aspecto mais uniforme. Tá? O pó compacto ou a base compacta eu posso usar por cima. Ela é mais ideal para usar por cima dessas duas, né? Já que ela é pó, ela faz aí a agregação com mais facilidade. O que mais que eu tenho que levar em conta para escolher a minha base? O tom, certo? E não é o tom Cavalcante, é o tom da pele. O tom da pele, quando a gente está em vida, como é que a gente escolhe a base para o nosso tom de pele? A gente faz um teste, né? Faz o teste. Então, a minha pele é clara. Então, eu vou usar uma mais clara ou mais escura? Não sei, eu tenho que testar, tá? Tenho sempre que testar. No cadáver é a mesma coisa, porque eu tenho que verificar
se aquele tom de pele, né, vai se adequar à base que eu estou utilizando. Não vai alterar enormemente aí a cor da pele daquela pessoa. Porque, nossa, gente, quantas vezes que, né, principalmente lá em Araçatuba, né, os colegas não sabiam fazer maquiagem, não tinha mais ninguém para fazer, utilizavam uma base super mais clara ou super mais escura, né? Isso chegava a descaracterizar o corpo da pessoa. Isso é muito ruim, né? Isso é prejudicial. Então a gente tem que sempre fazer o teste. E não esquece que, além da base, você vai utilizar outras coisas, né, por cima, como, por exemplo, o próprio pó compacto, os corretivos, o batom, para fazer, né, para fazer as correções que você precisa fazer. Então, que nem a Cris falou no começo, numa morte traumática, que é principalmente, né, o que você falou, né, Cris, que fazia o uso da maquiagem, é isso? Isso. Então, a gente vai ter que fazer o quê, né, para melhorar esse aspecto aí? Lembra das cores dos fluidos de tanatopraxia? Então, aqueles fluidos, eles, por exemplo, na questão do trauma, a gente tinha que utilizar um fluido muito mais escuro, né? Ou seja, muito mais carregado de pigmento, porque a pessoa perdeu muito sangue. Então, isso fazia a substituição, né? Isso faz a substituição aí do sangue para dar esse tom mais avermelhado, principalmente para as bochechas. Então, no momento em que eu for aplicar, for escolher a minha base, eu tenho que escolher uma base que não vá descaracterizar a pessoa quando ela estava em vida. E é por isso que eu preciso de uma foto. Muito importante. Porque o que mais altera a cor da pele são esses tipos de acidentes, né, graves que causam esse ensanguinamento, né? A pessoa perde muito sangue e aí você tem uma alteração completa da cor da pele. Fica muito mais cinza, né, até às vezes. Inclusive, grandes infecções também podem causar isso aí. Então, escolher a base, o tom da base, né, justamente tem que ser por teste. Então, se você for, por exemplo, um necromaquiador, quantos tipos de base você vai ter que ter no seu arsenal? No mínimo, uma de cada cor. No mínimo, uma de cada cor. Então, e uma de cada cor, a gente está falando de todas essas aqui, ó. Porque Justamente. aí, ó. Oi? Justamente. Então, a gente tem aqui no meio, ó, as médias de cor de pele, né? Essas duas, essa aqui principalmente, faz a média da cor de pele da população branca, né? Branca clara, branca, como é que é o tom? Branca, branca clara. Gente, é muito difícil. Bege médio. Isso, bege média, morena, moreno escuro e negra. Então, essa aqui é a média. Se você tiver qualquer uma dessas aqui, né, você consegue fazer um mais ou menos, mas mesmo assim, ó, olha esse tom de pele em comparação a esse. Você pode clarear demais o tom da pele da pessoa, né? Então, um de cada desse aqui seria o ideal, uma maleta bem grandinha. Apesar de que essas bases, elas não têm, né, elas não são... Tem 50 ml cada, então são vidrinhos menorzinhos, vai caber na maletinha. Tudo bem? Base. Tudo. E aí, onde é que a gente aplica a base, primeiramente, né? Nós temos que aplicar a base, gente, né? Muitos maquiadores, inclusive, orientam que você aplique nessa tal de zona T. O que é essa zona T? É justamente essa zona, né, da testa e nariz e boca. Não que você vai aplicar na boca, né? Mas na zona onde o ser humano primeiro olha, né, para identificar a pessoa. Então, quando a gente aplica primeiro a base nesse local, você já dá uma certa uniformidade para esse rosto. A zona T é a principal, né? Vocês estão vendo aqui nessa figura, de maior oleosidade. Então, aplicar a base na zona T
vai fazer com que você se prepare para o resto do rosto, ou seja, como que vai estar a consistência dessa pele, certo? Se ela for mais áspera, ela vai ser mais áspera geralmente na zona T. Se ela for mais suave, ela vai ser mais suave aqui na zona T. Então, aplicar sempre primeiro a base na zona T e depois, a partir daí, você uniformiza, né, a base no restante. Tá bom. Como é que eu aplico uma base líquida no rosto do cadáver? Com o quê? Pincel. Pincel. Pincel próprio para base? Pincel próprio para base. É uma possibilidade. Eu tenho muito tempo para isso? Não. Não tenho tempo para isso. E eu preciso otimizar o melhor possível, né? Se eu for, né? Nossa, se eu for super maquiador, beleza. Agora, se eu tiver muitos cadáveres para fazer, isso se torna um certo problema. O ideal, se eu for aplicar uma base líquida, é utilizar uma esponjinha limpa e seca. A esponjinha fica muito legal para aplicar a base líquida. Para aplicar a cremosa, você pode usar a própria mão e espalhar, né, essa base aí no rosto. Não que eu esteja super sei o que eu estou falando, mas no cadáver, a gente geralmente usa aí uma esponjinha para uniformizar, mesmo porque depois a gente vai usar o pó compacto inexoravelmente, né? A gente tem que usar o pó compacto porque para tampar justamente as imperfeições e melhorar o aspecto, né, do rosto dele. Então, quando a gente vai, beleza, utilizamos aí a nossa base, né? E aí você tem que corrigir a partir de agora as imperfeições ou então aquilo que o cadáver está apresentando né, de mais feio, digamos. Então, se eu tenho a cor, por exemplo, se eu tenho um roxo no rosto, se eu tenho uma olheira muito grande, se eu tenho uma cianose perilabial, né, ou então a orelha está muito roxa, como é que eu vou corrigir? Com o que é que eu corrijo? Por cima da base, porque você pode aplicar a base na orelha também? Pode. Pode, é pele, né? Então, por cima da base, eu vou aplicar um corretivo amarelo, certo? Então, esse corretivo, ele não é amarelão, mas ele é amarelado. Então, esse corretivo amarelo, ele vai fazer o contraste do roxo, né? E trazer ele mais próximo para o tom da pele da pessoa. E aí, só que sempre lembrar que cada vez que você for fazer uma correção dessa, não pode esquecer que por cima dessa correção tem que ir de novo, né, um pó compacto. Se você não tiver pó compacto, você pode utilizar a base líquida de volta. Não é o ideal, porque você pode desfazer o corretivo, né? Ou então você espera secar e depois aplica a base líquida. Mas o ideal é o pó compacto por cima do corretivo, porque aí você uniformiza, né? A vantagem do pó é que você aplicou, você pode soprar o excesso. Se tiver muito, você sopra o excesso e aí ele fica só aquilo que precisa ali para disfarçar mesmo. Se tiver mais azulado, é laranja. Se eu tiver um hematoma esverdeado, então, gente, principalmente quando nós temos aí um cadáver, né, que tem uma putrefação precoce no pescoço, que às vezes a gente vê aquela mancha verde abdominal, né? E começou também no pescoço por qualquer motivo que seja às vezes um acesso venoso central, né, ou vários acessos que causaram algum dano nesse cadáver. Aí eu vou utilizar a base e vou utilizar o corretivo, por exemplo, vermelho para essas partes mais esverdeadas, né? Então o vermelho também dá o mesmo tipo de contraste. Você aplica o pó compacto, que é um tipo de base também, por cima para disfarçar aí a coloração errada. Se eu tiver uma cicatriz, então a cicatriz eu também
posso disfarçá-la com alguns tipos de corretivo. Então, se eu tiver uma pele mais clara, por exemplo, né, de preferência mais clara, por quê? Porque as cicatrizes, elas, mesmo na pele negra, né, elas ficam mais esbranquiçadas, certo? Então, esse esbranquiçado, você vai trazer ele mais próximo do tom da pele da pessoa, inicialmente com um corretivo rosado. E depois você aplica um corretivo próximo ao tom da pele da pessoa. Tá? Então, se for negro, se for pardo, se for branco, bege, né? Então você vai trazer sempre mais próximo ao tom da pele. Olha só como disfarça super bem, né, a cicatriz. Então, em caso de mancha, olha só. Então, se eu tenho uma mancha roxa, uma mancha verde, uma mancha laranja, uma mancha amarela, geralmente esses são os locais, né, principais que eu vou aplicar o corretivo. Então, qualquer tipo de mancha, e aí eu estou falando de mancha, por exemplo, hematoma. Né? Tem um hematoma na testa. Então, não, melhor, hemangioma. Já ouviram falar de hemangioma? São manchas naturais da pele. O hemangioma é uma manchinha natural da pele. Então, ele tem diversas cores, né? Inclusive roxo. E aí, como é que você disfarça essa mancha, né? Como é que você diminui o impacto visual dessa mancha? Você sempre vai utilizar um corretivo rosa ou laranja por cima dela. Tá? Então, a gente pode aplicar para esses 4 aqui qualquer uma desses corretivos, né? Qualquer um desses 2 corretivos para corrigir eles, claro, sempre de novo por cima da base, tá bom? Então, as olheiras, o corretivo que você vai utilizar sempre depende do tom da pele. Então, se eu tenho uma pele, se eu tenho mais roxo, né? Então, se eu tenho uma olheira muito roxa, eu vou utilizar aí um corretivo mais amarelado. Tá? Se eu tiver uma pele média para escura, eu uso um laranja. Se eu tiver uma pele muito clara, eu vou utilizar um salmão. Se eu tiver muita sarda, principalmente, ou então manchas amarronzadas, eu vou utilizar um corretivo lilás. E se eu quiser corrigir acnes, principalmente, ou rosácea também é um tipo de mancha da pele, eu vou utilizar aí um corretivo verde que vai dar o contraste e vai aproximar também a cor da pele. Então, sempre a gente vai fazer a correção na cor e a gente tem que ter 3 tipos de corretivo para aquele tom de pele. É para isso que serve uma paleta de cores, por exemplo. Tá? Então, essa paleta de corretivos, ela vai dar mais oportunidade para a gente de aplicar essa correção aí para vários tons de pele. Tá? E o que é importante, de novo? Sempre utilizar o bom senso, né? O local sempre tem que estar iluminado para que você consiga o melhor possível visualizar aquilo que você está fazendo. E por fim, a gente fala que a gente não acabou a aula, tá? A gente vai terminar essa aula na aula que vem e vamos ter uma prova de no máximo 1 hora que vocês vão fazer aí na casa de vocês mesmo, tá bom? Que vai ser o fechamento do nosso curso. Então, o pó. O pó a gente vai usar por cima de tudo, certo? Então, olha aqui que eu estou mostrando para vocês. O pó, ele é muito fácil de ser retirado, né? Então, não adianta você utilizar o pó sozinho. Porque se você utilizar o pó sozinho, o que acontece com o cadáver lá no momento do velório? Vai escorrer tudo, acho. Tudo. O cadáver não sua. Correto? Uma respiração, nossa,
Porque nós mesmo, o nosso abafamento, se tiver bastante gente, eu acho que o ambiente estiver quente... Isso, mas a pessoa tem que fazer o quê com o cadáver? Que geralmente ela faz? Ficar passando a mão, né? Passando a mão, abraçando, beijando, né? Então, essas práticas, elas, se for pó, rapidinho sai. Agora, se você tiver uma base adequada, se você fez uma maquiagem, né, suave, porém bastante fixa, vai demorar muito mais para esse cadáver perder a maquiagem dele, né? Principalmente quando a gente faz zona T, onde é o principal local que a gente tem que tomar muito cuidado, e também nas imperfeições e nas manchas, tá bom? Na sombra... Viu, professor? Mas hoje... Não... Desculpa. Não ouvi. Oi. Então, professor, hoje... Cris, está falhando. Tem muitos fixados... Oi. Oi. Cris? Vocês estão vendo a Cris, gente? Não. Tá cortando a voz dela. Tá cortando bastante. Cortando. Acho que ela mandou um chat. A net tá ruim. Agora acho que eu falei. Pior que tá ruim a internet mesmo. O tempo que tá cá, vai chover. Faz o tempo do... Aqui tá dando que vai chover, mas não chove ainda. Tá trovejando bastante em volta também. Bom, quando a gente fala, então, de sombras, certo? No cadáver, a gente pode, principalmente nas mulheres, fazer sombra? Podemos tranquilamente, né? Hoje tem muitos fixadores que se usam para finalizar a maquiagem. Você pode usar no cadáver? Você está me ouvindo, Cris? Tô, pro. Agora eu tô. Então, beleza. A gente pode utilizar no cadáver tranquilamente. O que é que depende, né, esse fixador? Depende do serviço que foi contratado pela família. Então, se foi contratado, por exemplo, um serviço de tanatopraxia com a maquiagem e não um maquiador profissional, geralmente, né, não vai ser utilizado nenhum tipo de fixador. Vai fazer uma maquiagem básica, né, e liberar o cadáver. Se for feito por um maquiador profissional, o valor é outro, né? É outro tipo de profissional que vai, inclusive, utilizar os fixadores de maquiagem, né, para que durante, né, as homenagens nada aconteça com essa maquiagem. Então, com certeza, né, pode ser utilizado, mas aí depende do profissional que a gente está falando. Um profissional de necromaquiagem de verdade, né, voltado só para isso, contratado para isso, ele vai utilizar aí os fixadores de maquiagem com certeza. Tá bom? Tá bom. Então, as sombras, né? O que são sombras? Elas são utilizadas, podem ser utilizadas por muita coisa, por exemplo, retocar aí a sobrancelha, mas elas também fazem aí um contorno, né, ao redor dos olhos para dar algum tipo de efeito. Então, para cada tipo de desenho de olho, nós podemos fazer, então, uma sombra diferente. E é um perigo, porque se você fizer o tipo de sombra errado, no olho errado, você vai enfatizar aquele aspecto de olho. Por exemplo, um olho caído. Veja aqui, ó, um olho caído. Esses olhos caídos, eles precisam ser levantados. Então, o tipo de desenho que eu faço é justamente um desenho que vai favorecer o empinamento, né? Vai favorecer aí o aumento, né, nas laterais dos olhos. Então, dá outro aspecto. Se você colocar a mão
e tampar aí na sua tela as duas sobrancelhas, você vai ver que muda completamente o aspecto do olhar. Se eu tenho um olho maior, né, por exemplo, esse aqui, né, que é um olhar quase padrão, nós podemos, então, utilizar a sombra nele todo, principalmente para dar realce aí aos cílios. Olha só que interessante. Olhos muito grandes, você não pode dar muito destaque. Então, você faz uma sombra menor, né, puxando ele um pouquinho para baixo, para não dar um aspecto de muita grandeza no olhar, né? De tipo, você fica com o olhar estatelado. Ou então, inclusive, né, no olhar oriental, olha só, como o olho é muito menor, você não pode utilizar muita sombra por cima dele, porque senão você vai praticamente esconder totalmente o olho, né? Imaginando que esse olho fique fechado, o que vai parecer isso, né? Porque são olhos menores. Então a gente faz um sombreamento um pouquinho mais discreto, né? Se for utilizar lápis e rímel, sempre tomar muito cuidado. Por quê? O lápis que a gente estiver usando, você está usando ele por cima do resto da maquiagem. Então, se você errar, você tem que remover, né, e refazer tudo de novo. Então, o lápis é para quem tem um estado um pouquinho mais avançado aí, né, uma destreza um pouquinho mais avançada em relação ao uso do lápis, principalmente em olho, lábio, né, nas sobrancelhas. Então, toma muito cuidado se você for pegar um lápis para fazer contornos, tenta sempre manter a sua mão mais fixa possível, né? E eu espero que durante o estágio de vocês consigam verificar algumas técnicas que se utilizam, né? Principalmente você apoiar uma mão na outra, né? E apoiar, por exemplo, no cadáver, ou apoiar o seu dedinho, assim, ó, em alguma superfície para fazer aí a maquiagem com mais delicadeza. O rímel é a mesma coisa, né? Se a pessoa tem o cílio muito grande, quanto mais rímel você utilizar, maior vai parecer aquele cílio, né? O rímel serve justamente para destacar o cílio. Então, se você tem um cílio pequeno, legal você carregar um pouquinho mais para destacar, né, esse cílio. Agora, em cílios muito longos, o perigo é você inclusive deixar esse cílio gigante, né, e deixar ele meio desproporcional em relação ao olho que vai estar fechado, se você lembrar bem. Tá? E o blush é uma das melhores coisas que a gente pode, né, utilizar com muita parcimônia aí durante a nossa maquiagem, já que ele serve para reavivar, né, as expressões. Então, o blush ele também deve ser levado em conta a cor da pele da pessoa, né? Então, quanto mais claro, mais rosado, né? E quando mais negro, a gente vai utilizar uma cor mais acastanhada para fazer esse realce, principalmente aqui dos ossos. Então, além, né, de você injetar os líquidos que já dão o aspecto nas bochechas de um cadáver mais saudável, nós utilizaremos aí o blush para melhorar ainda mais o aspecto da bochecha. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você já deixou muito vermelho esse cadáver, evita usar o blush no final ali, na finalização da maquiagem. Se for usar o blush, usa o blush o mais claro possível, tá? Para não deixar muito expressivo aí esse cadáver. Tudo bem, meus queridos? Tudo. Então, na aula que vem, eu darei a aula diretamente de São Paulo. Olha só. Eu vou para São Paulo, minha mãe quer me ver lá por causa do aniversário, e aí eu darei a aula de lá. Beleza? Beleza. A gente termina a maquiagem e faz uma prova. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado por hoje. Desculpa os percalços aí. E até a semana que vem.